Você se lembra do atacante Walter? O atacante Walter foi um jogador muito conhecido no futebol brasileiro no começo dos anos 2010 e acabou se tornando praticamente um personagem porque era muito bom jogador, mas sempre vivia acima do peso. Você deve ter notado, deve ter reparado que de alguns anos pra cá, o nome do Walter parou de ser falado, então muitos até passaram a acreditar que ele já tinha se aposentado, pendurado às chuteiras. Acontece que ele não se aposentou e reapareceu em uma nova versão agora em 2025. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Se você curte acompanhar vários campeonatos pelo mundo, eu queria te recomendar o aplicativo SofaScore, porque o SofaScore te avisa quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo, mostra as classificações e as estatísticas de maneira completa. É o aplicativo que eu utilizo, inclusive, aqui no canal para trazer as estatísticas para vocês. E o melhor de tudo é que o SofaScore é de graça. Então, se você nunca testou o aplicativo, você pode dar uma chance para ele escaneando esse QR Code ou clicando no primeiro link da descrição. Lembrando que não vai ter custo nenhum para você. Talento versus balança. Ao longo da sua carreira, o Walter jogou em muitos times importantes e de relevância do futebol brasileiro. Até na Europa ele chegou a jogar por seleção brasileira de base, o que mostrava que ele não era um jogador qualquer. No Brasil ele passou por equipes como Internacional de Porto Alegre, Goiás, Atlético Paranaense, Fluminense. Na Europa ele jogou no Porto e ele era, de fato, um baita de um atacante. Ele finalizava bem e ele era habilidoso. Apesar da sua qualidade e da habilidade de fazer belos gols de fora da área, de entortar alguns zagueiros por aí, o Walter sempre ficou muito marcado por jogar geralmente acima do peso. E acredito que a temporada mais marcante da carreira dele foi a temporada de 2013, quando ele arrebentou no Brasileirão jogando pelo Goiás, pesando mais de 100 quilos. Imaginem a força que o jogador precisa ter para estar jogando no nível profissional, pesando mais de 100 quilos. E outra, não é jogando se arrastando, era jogando fazendo golaço, dando elástico, dando caneta. De um tempo pra cá, o nome do Walter acabou sumindo da mídia e muita gente achava até que ele já tinha parado de jogar. Até porque quem vai imaginar que um jogador que vive acima do peso vai ter uma carreira longeva, não é verdade? Eu separei alguns números da carreira do Walter para vocês verem que realmente era um jogador que mesmo acima do peso tinha números muito bons. Ele era um cara acima da média. No Internacional foram 45 jogos e 11 gols. Na sua passagem pelo Porto, 33 jogos e 16 gols. No Goiás, que foi essa passagem que eu disse que ele jogou o Brasileirão 2013 com mais de 100 quilos, ele marcou 45 gols em 82 jogos. No Fluminense foram 50 jogos e 9 gols. No Atlético Paranaense, 73 jogos e 16 gols. A média dele sempre era uma média muito boa. Ele ainda está jogando em 2025. Como eu tinha falado no bloco anterior, muitos acreditavam que o Walter já tinha até se aposentado por conta dos problemas que teve com a balança ao longo da carreira, onde era um claro conflito entre o talento que ele tinha e a falta de condição de estar em forma. Muitos até brincavam que ele jogava mais quando estava gordinho. O que muitos não sabem é que agora em 2025 o Walter resolveu dar um jeito, especialmente na sua saúde. Ele desde o começo do ano passou a se cuidar muito mais. Entrou finalmente na linha e agora está magrinho. Desde a sua passagem no começo do ano pelo Guarani de Alagoas, o Walter vinha num processo de emagrecimento incrível e admirável. Com treinos intensos e muita disciplina na alimentação, ele deu sequência ao seu processo de emagrecimento jogando pelo Tupi de Goiás e pelo Aquidauana do Mato Grosso do Sul. Então, ao longo de todo esse ano de 2025, ele foi perdendo cada vez mais peso. E aí é aquilo, ainda mais para um jogador profissional que joga no alto nível, você perder tanto peso como o Walter perdeu, é óbvio que vai fazer o seu rendimento subir. Então ele voltou a ter mais mobilidade, principalmente para poder ir para cima dos zagueiros, e aí claro que a qualidade técnica que ele tinha, a batida na bola, acaba aparecendo também naturalmente. Inclusive, nessa última semana, agora que ele tá bem fisicamente, ele conseguiu fechar um acordo para jogar a primeira divisão do Campeonato Baiano na temporada que vem. Então vai jogar contra equipes como Vitória e Bahia, que são times de Série A. Ele acabou fechando com o Alagoinhas. Como vocês podem ver pelas imagens que eu tô mostrando no decorrer desse vídeo, o Walter perdeu muito peso. Teve passagem dele em 2023, por exemplo, pelo Pelotas do Rio Grande do Sul, em que ele estava tão acima do peso que a camisa ficava apertada.
Agora, como vocês podem ver, ele tá fininho porque ele perdeu 40 quilos, uma disciplina incrível. Ao longo de toda a carreira, ele sempre lutou muito contra a balança e ele dizia que ele não conseguia manter o peso ideal porque ele tinha muito problema com a alimentação. Gostava de comer bolacha recheada, gostava de comer algumas besteiras, e isso porque lá na infância ele não tinha uma condição de poder comer essas coisas. Então, quando ele passou a ter essa condição, ele acabou meio que perdendo o controle. Então agora, ele entrar em forma aos 36 anos mostra que sempre foi possível para ele ter o controle da própria vida. Comentários das redes sociais. Nas redes sociais, muitos torcedores estão elogiando o fato de o Walter ter cuidado mais da saúde e agora estar bem fisicamente. Ao mesmo tempo, ele está recebendo algumas críticas, porque muitos estão considerando o fato de ele ter emagrecido como algo tardio. Algo que ele poderia ter feito muito mais cedo para poder desfrutar do seu talento e ter tido uma carreira muito melhor consolidada. Eu quero mostrar alguns desses comentários para vocês agora. Tinha um baita potencial e brilhou na seleção de base, mas jogou a maioria da carreira fora por falta de cabeça. Tecnicamente, jogador de seleção brasileira. Infelizmente triste, rumo que seguiu. Se tivesse tido cabeça na época para focar em principalmente emagrecer, com toda certeza estaria jogando em times grandes, já que tinha um grande potencial para conseguir arrebentar por grandes clubes do futebol brasileiro. Esse maluco magro é melhor que 97% dos jogadores do Campeonato Baiano. Bora, meu carcará! Haja biscoito recheado nos mercados da cidade. Com todo respeito e admiração por ele ter conseguido. Mas por que só agora? O cara poderia ter jogado em alguns dos times tops do Brasil se tivesse focado nisso antes. Deixou para emagrecer no fim da carreira, uma pena. Era bom jogador. O cara engorda quando precisa se manter magro e emagrece quando pode engordar. Vai entender. Eu compartilho, em geral, da mesma opinião da maioria dos comentários aqui. Eu acho que isso que o Walter tá fazendo em 2025, o fato de ter se cuidado mais, dado mais atenção para sua parte física, é algo que se ele fizesse lá em 2012, 2013, poderia ter levado a carreira dele para um outro nível, porque como eu falei para vocês, quem viu o Walter jogar, sabe. Era um cara habilidoso, um cara que protegia bem a bola, pegava mano a mano com o zagueiro, ele tinha recursos, sabia o que fazer e finalizava muito bem, de perna direita, de perna esquerda, muito bom jogador. Uma pena que por conta do excesso de peso, ele acabou virando meio que um personagem, virou algo meio que folclórico. Então eu também acho que ele poderia ter se cuidado muito antes para que pudesse ter tido uma carreira muito mais bacana. Só que também entra aqui um outro lado, antes tarde do que nunca. Pelo menos, mesmo que de maneira tardia, ele teve essa consciência que é importante ele cuidar da sua saúde, cuidar da sua parte física e conseguiu fazer isso agora para a reta final da carreira. Só que eu acho que o mais interessante no caso do Walter é que ele não está se cuidando só para esses próximos anos de carreira, porque ele, querendo ou não, já está na reta final. Mas o mais bacana é o fato de ele ter tomado essa consciência e ter se cuidado pro restante da vida, porque ele vai parar de jogar, mas ele ainda tem família, tem uma vida a ser vivida. Então fica a tristeza por ele não ter feito isso antes e fica ao mesmo tempo o respeito por ele ter cuidado disso a tempo para poder futuramente também não ter nenhum problema de saúde que possa comprometer até a sua vida. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre essa atitude, essa mudança drástica que o Walter teve na sua saúde, teve na sua forma física. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!